Olá, estudante! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós teremos o intérprete de Libras, Bruno Braga. Olá, Bruno, tudo bem com você? Muito bem. Então vamos começar. Essa aula ela foi pensada para os alunos do 7º ano sobre fronteira agrícola. Está baseada na seguinte habilidade: estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica e as transformações socioeconômicas do território brasileiro no campo e na cidade. Fronteira agrícola, né? Para a gente alcançar isso, quais são os nossos objetivos desta aula? Vamos definir o que é fronteira agrícola, comparar o agronegócio com a agricultura familiar, conhecer políticas públicas que favoreçam o melhor aproveitamento das propriedades rurais de maneira sustentável. Fronteira agrícola, que também pode ser conhecido como o círculo de fogo, o círculo do desmatamento, né? É um processo social, econômico e político de reordenamento e expansão da agricultura de larga escala. Então vamos pensar o seguinte: nós temos os nossos espaços, o meio ambiente que não é o espaço urbano e que sofre pressão fortíssima de interesses de mega dimensão, né, de grande escala. Então que vai influenciar o aspecto social, econômico e político. Social, econômico e político. Social, pois nós estamos falando que vai encadear grandes migrações de populações. Econômico, pois nós estamos falando de um setor econômico que faz com que a nossa balança de exportação seja mais favorável devido às exportações dos nossos bens primários, né? Que o agronegócio não é responsável, por exemplo, por toda a riqueza do país, mas a nossa balança comercial em nível de entrada de dólar, de euro, moedas estrangeiras, ela é muito favorecida por causa da atividade do agronegócio, mas não necessariamente é a única que a gente tem para o nosso país, para a nossa economia. E político, pois nós estamos falando que existem representações na política que estão nesse setor primário, né, de produções de monoculturas e em extensas áreas de agricultura, que essas pessoas elas estão nesse setor econômico e também estão na política, fazendo com que garantam sempre uma fatia grande desses investimentos do país, dos interesses das leis, se vai fazer com que seja menos rígida para eles, né? Que a gente chama de bancada rural, tanto entre deputados federais, estaduais, quanto senadores, que eles fazem essa bancada que representa um desejo de 10% da população brasileira, né? E com isso, essa grande expansão a gente vai chamar de fronteira agrícola. Desde a década de 70 até a atualidade, a gente vê, na verdade, um movimento de desmatamento, principalmente do Cerrado e da Amazônia. E é um movimento que não é só um desmatamento que não é um processo simplesmente de desmatar. Existe todo um sistema de poceiros, depois grileiros, que introduzem a pecuária, vendem as suas terras, esperam, né? Além disso, eles esperam as terras que eles tomaram mudar o seu valor, ficar mais valorizado, e com isso é realmente um ciclo que não tem fim até as leis ambientais segurarem, as leis sociais, socioambientais segurarem, ou até mesmo acabar a possibilidade. Por exemplo, os Estados Unidos é um país onde não existe mais uma possibilidade de uma expansão, de um cenário de nova fronteira agrícola. Nós estamos falando ainda de um país, Brasil, que tem uma grande diversidade biológica e que as nossas paisagens, ainda bem que a gente ainda tem movimento de preservação, além de ser realmente espaços de renovação, de
perpetuação de cultura de povos tradicionais e comunidades brasileiras, entre povos indígenas, entre povos quilombolas, camponeses e entre outros povos tradicionais que vocês podem também ver na sua região. A modernização agrícola, então, ela vai acompanhar esse movimento da década de 70, né? Então, essa mecanização vai intensificar, faz com que a gente até já veio falando nessas aulas anteriores, né, sétimo ano, que essa mecanização faz com que substitua um conjunto de pessoas que poderia estar trabalhando por uma máquina e um operador de máquina. E, além disso, essa fronteira agrícola, ela também assistiu planos nacionais políticos de infraestrutura, expansão e integração do território. É interessante realmente que a gente possa adentrar o nosso território, mas ao mesmo tempo tem que ser algo planejado e entendido sobre quais são as realidades já existentes, né, as condições das populações tradicionais que já estão ali. E esses planos nacionais, com, por exemplo, uma infraestrutura que é uma estrada, ao fazerem, por exemplo, cortar ao longo de uma floresta e fazer uma longa rodovia, nós estamos fazendo várias nucleações, vários pontos em que mais pessoas começam a chegar e, como se fosse num nível radial, elas vão fazendo maiores manchas de desmatamento, de ocupação, sem um controle real do território de maneira sustentável. Outra questão também é crédito e incentivo fiscal. Nós vimos movimento inicialmente para essas pessoas que elas queriam expandir as suas terras, também tentaram fazer uma reforma agrária, mas só que acabou não permitindo que essas pessoas continuassem nessa terra, e também vemos movimentos dos anos 2000 que tentou fortalecer esses movimentos sociais e fazer o assentamento dessas famílias, dos movimentos sem terra, né? E os incentivos fiscais, crédito, técnico, que faz com que as pessoas entendam como melhor aproveitar a terra, né? E uma questão também sobre o incentivo fiscal muito importante é que, por exemplo, se você é um pequeno produtor, é importante que você tenha um capital inicial, um dinheiro para começar, porque se você precisa plantar, você tem que ter semente, você tem que preparar a terra, você só vai ver o resultado depois que você já colheu e vendeu. Então é importante que tenha realmente esses incentivos fiscais para qualquer que seja o nível dessa produção. E até esqueci de falar, será que você já abriu o seu caderno de geografia? Já faça suas anotações, tá bom? Inclusive, se você tiver alguma dúvida, reserva ela aí num cantinho do seu papel para você participar do Tira Dúvidas mais tarde. E aqui tem a primeira atividade. Desculpe. Observe o mapa a seguir e responda: quais vegetações existem em nosso país? Quando você pensa em vegetações nesse mapa, a gente destaca principalmente floresta amazônica, cerrado e caatinga. O que está de vermelho é a área antropizada, ou seja, transformada pelo homem. Transformada negativamente nesse caso, né? Estamos falando de uma modificação, um impacto que não tem mais a vegetação nativa. Vejam só o contato da floresta amazônica com essa área antropizada. Ah, tá. Deixa eu colocar de outra cor, branquinho. Né? Aqui a gente consegue ver maior área de contato em direção à floresta amazônica. Olha só as estradas ao longo dos rios também, né? Isso é muito importante. E vejam só a caatinga como precisa de atenção também, com tantos pontos de foco de antropização, já que é um clima semiárido, é um campo aberto, é mais desvalorizado o olhar para a biodiversidade dessa vegetação. Assim como o cerrado, que passa pela mesma ideia ultrapassada de que não é uma terra fértil, que é campo sujo, que deve ser desmatado. Não,
O cerrado tem enorme biodiversidade. Se você vai numa floricultura e você vê a orquídea existe por causa do cerrado, né? As nossas savanas brasileiras. Se você, por exemplo, vê espécies de cobras diferentes, lagartos, frutinhas, né? Sabor de sorvete, de picolé, um pequi que você coloca na sua receita, na sua cidade, é muito importante esse cerrado. E além do seu papel ecológico. E agora, depois que você viu esse mapa, vou destacar então duas fronteiras agrícolas importantes. A primeira, que é a atual, que a gente vê realmente um avanço em direção à floresta amazônica, né? Um outro detalhe é que no passado, o cerrado na região centro-oeste foi primeiro movimento de fronteira agrícola, né? E agora a floresta amazônica realmente em todas as direções, principalmente nessa zona de contato com os espaços urbanos, que ela é mais desmatada, devastada, queimada, né? Agora outra que não é tão comum, eu trago para vocês nessa aula, que é Matopiba. Já ouviu falar do Matopiba? É um anacrônimo, ou seja, uma sigla que a gente coloca os estados. Olha só, deixa eu só colocar de vermelhinho. Então, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Então, Tocantins está de marronzinho. De verde, a gente vai ter... de verde, isso. De verde, a gente vai ter o Maranhão. De azul, esse azul mais escuro, Piauí. E de roxo, a gente tem o estado da Bahia. Esse encontro aqui, que seria, por exemplo, um ponto Matopiba, né? Mas essa zona inteira, ela não foi uma zona simplesmente porque a sigla é legal. Não, na verdade, foi um planejamento político. Você pode até procurar na internet, você vai ver que realmente existem movimentos políticos em favor de um desenvolvimento da economia brasileira em direção ao Matopiba. Mas, ao mesmo tempo, não vemos muitas discussões nessa região desse desenvolvimento. A que custo que será para a Caatinga, para o Cerrado, que existe ali? Até mesmo no Maranhão também, a Mata dos Cocais, né? Em Tocantins, alguns fragmentos de floresta amazônica. Então, é uma nova fronteira agrícola de 73 milhões de hectares, que tem Cerrado, tem 91% dessa área, que corresponde a 66,5 milhões de hectares. A Amazônia corresponde a 7,3% da área, com 5,3 milhões de hectares, e a Caatinga com 1,7%, correspondendo a 1,2 milhões de hectares. Então, como vocês podem ver, o Cerrado realmente, junto com a Caatinga, eles têm essa característica como campos abertos, que não são formações florestais, e que realmente é mais difícil a gente conseguir ter um argumento ambiental de entender essa biodiversidade. E a floresta amazônica é como uma continuidade da fronteira agrícola em direção à floresta amazônica, e que é uma formação florestal enorme. Existem estratégias que não são estratégias, né? Estamos falando de crimes ambientais feitos, que é o famoso correntão. É uma coisa absurda, é como se uma corrente, um conjunto de correntes, que são tratores nos dois extremos dessas correntes, que passam pela floresta. E aí, com isso, da base do tronco, derrubam a floresta inteira, né? Alguns também fazem a retirada dessa vegetação, primeiro tirando as madeiras de lei sem nenhum registro ambiental, biopirataria. Imagina a quantidade de passarinho que existe nessas árvores, lagartos, flores, tanta coisa que poderia ser propriedade medicinal e que uma corrente, só porque não tem fiscalização suficiente, imagem de satélite que tem a capacidade de identificar esses focos da expansão dessa fronteira agrícola, mas que não está sendo nada feito com relação a isso. E ainda tem as queimadas, que vai ser um processo para, digamos assim, limpar essa área que eles derrubaram. E em seguida,
esse desmatamento para colocar a braquiária, né, para fazer o capim das pastagens. E aí com isso fazem loteamentos, subornam cartórios, dizem que está registrado aquele nome, compram aquela terra, porque essa região está muito barato, né? E com isso, por ser barato, eles não fazem muita coisa ali. Eles estão esperando valorizar aquela terra para depois revender para grande expansão do agronegócio. Né? Isso é muito sério, isso precisa ser discutido, isso é um preço muito caro que as próximas gerações vão ter que tentar reverter. Né? E, além disso, que a gente mencionou a vegetação, também tem bacias hidrográficas importantes. É a bacia do rio Tocantins com as suas nascentes, a bacia do Atlântico, que fica no Nordeste, e a bacia do São Francisco, né? Que também são então verdadeiras pontos de nascentes muito importantes, muito importantes para as nossas qualidades dos rios. E um aspecto sociocultural, olha que interessante, Matopiba já tem registrado 35 terras de povos indígenas que ocupam 4 milhões de hectares, né? Além de também famílias assentadas, 781 assentamentos de reforma agrária. Imagina quantos núcleos de famílias estão nessa região, além das áreas quilombolas com mais de 3 milhões de hectares. Mas isso sem contar as que não estão mapeadas, que não foram identificadas. Povos coletores também, povos ribeirinhos, pescadores, tanta tradição que pode estar ameaçada pela chegada de uma empresa que vai modificar a cultura local. E quando a gente fala de cultura, a gente pensa a cultura como se é música, é folclore, também. Mas cultura envolve também como produzimos o alimento, como está a nossa relação com a natureza, como que a nossa geração aprendeu com o anterior e como que os conhecimentos vão ser passados para frente. Então, quando a gente vem fazer esse contraste, agronegócio e agricultura familiar, é importante a gente entender o seguinte: o nosso território brasileiro é enorme. A gente já tem territórios suficientes para a gente poder desenvolver muito a nossa economia. O que a gente precisa realmente é pensar qual é o limite que a gente tem para dar conta de cuidar do nosso meio ambiente. Será que a gente precisa sacrificar o nosso planeta e começar a pensar em vida em Marte, por exemplo? Será que a gente pode, por exemplo, pensar a terra que se tem e até mesmo as terras que estão degradadas? O que a gente pode fazer a respeito? Então, por exemplo, vamos ter sempre esse xizinho para representar o contraste. Então, primeiro, o agronegócio, ele tem o objetivo de exportação em larga escala. A agricultura, produzir renda de maneira sustentável. O agronegócio tem o discurso utilitarista, imediato, não pensa nas próximas gerações, não quer saber o que a ciência diz sobre a importância da biodiversidade, sobre a importância da preservação dos nossos aquíferos. Eles querem o dinheiro imediato e sabe lá o que vai ser do futuro. E a agricultura familiar, ela é sustentável, livre de transgênicos, em equilíbrio com o ambiente, sem agrotóxicos. E essa ideia sustentável, nós estamos falando de um ciclo que se renova. Pensar materiais que são biodegradáveis no solo, pensar sementes que elas geram capacidade nutritiva, não só uma alimentação cheia de tóxicos que podem nos prejudicar a curto, médio e longo prazo. Para o agronegócio, terra é posse com valor especulativo, ou seja, você espera a terra ter um valor. Mas para a agricultura familiar, a terra é moradia, é renda, é cultura, é história, é saúde com as propriedades medicinais da natureza. São territórios simbólicos, é uma conexão com a natureza, né? Então, quando a gente vê a literatura dos autores indígenas, a gente tem muito a aprender com os povos quilombolas também, né? Por exemplo, também a coleta do capim dourado para artesanato no Tocantins. Se, por exemplo, na região do Jalapão, que é um potencial turístico enorme
e potencial do artesanato e a possibilidade desse produto, né, gerado pelo capim-dourado, se a gente transforma em pastagem, a gente perde essa riqueza que é o capim-dourado, além da possibilidade de renda para os povos coletores. Então, ao invés de desmatar e impactar, vamos incentivar assistência técnica e financeira aos pequenos e médios produtores, em favor da permanência dos mesmos no mercado. Divulgar práticas agroecológicas, conservar e delimitar as unidades de conservação ambiental, delimitar e implementar políticas de apoio aos territórios de relevância social de povos e comunidades tradicionais, incentivar cooperativas entre produtores, que é muito importante para esse mercado ficar forte, recuperar os solos subaproveitados e degradados, reavaliar os sistemas de irrigação e sua distribuição ao longo dos territórios, né, fazer irrigação melhor, identificar terras devolutas para reassentamentos de famílias, fiscalizar e punir a grilagem. Pesquise mais sobre agroecologia. Você pode saber informações com a Emater. Além disso, a Pronaf é um programa que vai favorecer também os agricultores familiares. Na aula de hoje, então, nós trabalhamos essa fronteira agrícola e essas são as nossas referências. Agradeço a sua companhia, nos vemos no Tira Dúvidas. Tchau, tchau!